Então aqui a gente está voltando com o Eduardo Kepke, esse vencedor, vitorioso, e deu uma falhadinha ali no fim do último vídeo, o ar ficou rarefeito, e agora a gente vai entrar em alguns outros detalhes, algumas novas montanhas. Até porque o Eduardo ele venceu as 7 montanhas, mas não pensa que é assim fácil não. Ele enfrentou desafios que não é só o gelo, não é só o ar rarefeito, não é só a falta de consciência, porque quando você está lá em cima, você perde oxigenação, você perde o contato com você mesmo. Então, aquele cara que acredita em tudo, sobra um pouquinho dele. E a gente é menos do que a gente é. A gente é menos do que a gente acredita ser. Só que sobra na essência uma vontade de vencer. E é isso que a gente viu no Eduardo em todas as montanhas que ele vem atacando. Então, eu queria falar com o Eduardo agora. Vamos mudar um pouco de continente, já que você venceu os 7 continentes. E muita gente acredita que só tem 5, né? Ninguém conta os polos. Vamos contar principalmente desses polos, porque eu acho que é muito difícil todo o approach, né, para você chegar na Antártica, você chegar no Polo Sul, você chegar no Alasca, você chegar, às vezes você está no continente africano, as dificuldades de entrar ali no continente, as dificuldades territoriais, né, porque não é um mar de rosas, né, pelo contrário, não é só o pico que é o lugar mais desafiador do mundo, é toda a trajetória que você tem que encarar até lá. Conta para mim, quais foram os seus maiores desafios fora o Everest? Bom, todas as montanhas são muito desafiadoras, né? Cada uma tem aí as suas peculiaridades, né? Mas você nunca pode abaixar a guarda em montanha nenhuma, porque as mais fáceis são às vezes as que você vai menos preparado e você corre menos risco de fazer, de chegar, de atingir seu objetivo, né? Mas dessas montanhas aí, você falou dos dois polos, né? O McKinley ou Denali, que fica no Alasca, é considerada a montanha mais fria do mundo, né? No Polo Norte. E é interessante que lá, por ser os Estados Unidos, acho que não tem carregador como em algumas outras montanhas. Então, cada membro da expedição tem que carregar em torno de 80 quilos, subir a montanha com 80 quilos, ou seja, Caramba. 30 quilos na mochila, nas costas, e puxar um trenó com mais 50 quilos, que é mantimento, barraca, o equipamento de montanha, corda, tudo mais, combustível, né? Para você poder usar as lamparinas para derreter gelo, né? E poder comer e tomar água. Então é desafiador, além das gretas que tem, né? Que são é como se fosse uma cachoeira de gelo que elas vão formando fendas, né? E essas fendas geralmente são cobertas com neve. Então quando você está passando, você pisa numa dessas pontes finas e você despenca. Então lá é um dos únicos lugares que geralmente você vai encordado. Você tem que ir com 3 pessoas presas, um na frente, um no meio e um atrás. Então, caso um caia, os outros dois tentam fazer o resgate ou seguro, né? E Ou aconteceu protege um isso? pouco. Chegou a acontecer com vocês? Aconteceu com um membro da expedição no início, né? Que era o Cleiton Conservani, né? Que ele estava junto com a gente. E na volta eu caí também numa greta e eles ficaram bravos comigo. Eu era o último da fila, né? E geralmente você tem que andar junto na corda, né? Se um anda mais devagar, fica esticando a corda, fica dando tranco, então é desconfortável. E daí o terceiro falou: pô, Eduardo, você deu um tranco na corda aí, né? Mas eu já tinha caído na greta, eu estava com a piqueta na mão, eu acho que eu levei tanto susto que eu saí, desescalei, né, com a piqueta e consegui estar do lado de fora antes deles perceberem que eu tinha caído, né? Só deram tranco e já pau. Nessa montanha, nossa, foi terrível, cara. O meu nariz, eu quase perdi o nariz, né? Indo, né, pro último acampamento, meu nariz ficou azul por causa do frio. Então, para você ter uma ideia, mas aí conseguiu voltar um pouco, né? Meu pai, como cirurgião plástico, eu entrei em contato com ele, ele falou, ó, se perder o nariz, a gente faz um retalho da região frontal aqui, que é o retalho indiano, a gente reconstrói seu nariz, né? Vai ficar um Mas buraco aqui graças a na Deus, testa. O nariz você vai ter, mas ó, fecha, né? Cicatriz, mas não precisou, né? E essa montanha é simplesmente fora do comum. Para você ter uma ideia, a gente dentro da barraca, a barraca tem, você tem que cavar um buraco para colocar a barraca, né, para avalanche e os ventos fortes não arrastarem a barraca. Então você forma quase um iglu em volta da sua barraca, né? E a barraca é baixinha, né? Você consegue ficar de joelho na barraca e deitado na barraca. Eu tive a experiência da minha respiração, né? Sabe quando ela condensa, que você vê aquela nuvem saindo da boca, você tá assim? brincando. Deitado na barraca, deve ter um metro, meio metro mais ou menos a barraca. Antes de chegar no topo da barraca,
respiração condensou e nevou na minha cara dentro da barraca, cara. Que absurdo isso, cara. Aquelas coisas que a gente vê em filme. Pegava, é pior do que filme, né? Menos 50 graus. Menos 50 Nesse graus. lugar aí, às vezes eu dormia abraçado com a pá, de tanta avalanche que tinha. Eu falei, se vier uma avalanche e eu tiver a chance de me desenterrar, eu durmo com a pá. Foi ali que você me comentou, uma vez você tinha me comentado que você, na sombra, estava, sei lá, 40 graus negativo e no sol 40 positivo. Você me lembra de você comentando isso? Isso foi na Antártica. Eu tive o prazer de viajar com o Guilherme, né, com o Bertani, nessa viagem para a Antártica, né? Saímos de Punta Arenas, no Chile, e com um avião russo gigante, né, carregando até Um Hércules? tratores dentro. Um Hã? Hércules? Um Hércules? Ele não era um Hércules, eu esqueci, o Topuleg, eu Antonov? não lembro. É Antonov, tipo isso, eu não lembro agora o navio, o avião, né? Só que o interessante é que tinha uma janelinha, não tinha, você ficava junto com a carga ali, né? Sentado num dos banquinhos, né? E aí eu percebi que não tinha nenhum tipo de salva-vida, nada, né? Eu comentei com alguém da expedição, ele falou: olha, se a gente cair na travessia para a Antártica aqui, a água é tão gelada que você tem no máximo 1 minuto de vida. Então não precisa ter salva-vida, não precisa ter Ok. colete, nada, né? Não tinha, acho que nem cinto de segurança, a gente ficava andando pelo avião, era muito interessante, cara. Não Mas tem era um porquê, avião né? gigantesco, Caiu já era. cara, é engraçado. E de todas as montanhas que eu fiz, a única que eu não consegui fazer na primeira tentativa foi na Papua Nova Guiné, né? Tá. Que eu acho que há uns 40 anos deixou de ter canibalismo lá, né? Mas nas montanhas os índios eles são ainda bem bravos. E eles estavam em guerra, eu acho que tinha algumas milícias que estavam brigando com, com os soldados ali, né, da região, né, da Indonésia. E aí eles pegaram a gente no meio da escalada, né? Na primeira tentativa, cercaram a gente e ficavam andando em volta da gente com arco e flecha, Cara, facão, uma espingarda só que eles tinham e todo mundo pelado andando em volta da gente, a gente num descampado olhando um para o outro, né? Sem saber o que eles podiam fazer, né? Eles cara. deixaram a gente lá um dia e pouco presos, roubaram nossas coisas e tentaram, né? Eu acho que era um sequestro, de certo modo, tentaram negociar alguma coisa com as embaixadas, mas nessa expedição tinha alguns ingleses, tinham franceses, australianos, aí eu acho que eles conseguiram livrar o grupo inteiro, né, dessa expedição. Caramba, que Mas clássico. Poxa, você tava ali falando, deixa eu subir no pico primeiro, né? Deixa eu morrer lá em cima, depois você come o daí o McFish engraçado, congelado, né? Pô, eu pego... e esse ano a gente não conseguiu ir, né? Não conseguimos subir, né? E daí voltamos no ano seguinte e conseguimos passar por eles, né? Dessa Mas já vez eles não estavam. levou espelhinho, levou um monte de espelhinho, um monte de bugiganga, falou, qualquer coisa a gente Ah, dá dá uns... vontade, viu? Eles usam adornos, né? Roupa, até coisa de árvore de Natal eles colocam, eles amarram neles, né? No Cara, braço, na perna, tudo que tiver colorido eles gostam. gosto pra... E aí, nessa segunda tentativa, é interessante, porque é um lugar que chove muito, né? Então, a gente tinha que atravessar um rio e esse rio encheu, né? Encheu demais. Eles falaram que talvez a gente tivesse que ficar 2 dias parados para ele abaixar um pouco o nível. Ah, Daí falaram, a gente não tem 2 dias, né? Então, eu amarrei uma corda em mim, né? E aí eu caramba. pulei no rio, atravessei e a gente fez uma fixação e começou a passar todo mundo, né? Cara, isso eu me lembro Então, bem de tem... você. Isso eu me lembro bem de você. A gente lá no interior, lá a gente atravessava os lagos, rios, não tinha o que for. Você pegava a corda e É, ia. Isso daí pra você tirou de letra, vai. isso foi divertido, né? Isso não mudou muito, né? Você só falou, deixa comigo, essa parte é minha aqui, caramba. Essa parte eu vou, não vou ficar 3 dias aqui parado Ah, aqui, não. não, tá de Eu lá para brincadeira. ir, né? Eu não esperei um dia no topo do Everest e vou esperar aqui, por causa de um riozinho. Ah, você tá Tá de louco. brincadeira. Tá de brincadeira. Agora, conta pra mim qual que foi. Porque falam que o K2 é a mais difícil. Ela é a mais difícil, o K2? Olha, o K2 não entra nesse Não entra, grupo. É a não segunda entra. montanha mais alta. É a segunda montanha mais alta do mundo, né? Tá, Fica no Paquistão. Paquistão. Então, inclusive o Rodrigo, né, Raineri, que é um amigo de muitas escaladas, ele faleceu lá o ano passado. No Ele K2. estava no K2, ele estava tentando sobrevoar ele com paraglide. E daí ele já tinha sobrevoado uma parte dele, né? Mandou imagens maravilhosas. E aí ele teve alguma pane e acabou caindo com o paraglide e faleceu lá. Ah, meu Ele Deus do céu. ligou na véspera da morte dele, ele ligou que foi meu aniversário, dia 2 de julho.
Ele ligou no dia 2, falou comigo, ele morreu no dia 3. Cara, Então, foi um cara, um irmão de vida que você conheceu a verdade no extremo, né? Aquele cara que você ah, foi espremido e sobrou a essência, né? perdi, né? No Everest, um dos motivos que eu fui, eu tinha perdido um grande amigo também, né? Que era o Vitor, né? Negrete. Ele faleceu em Lembro. 2004, foi o Lembro. primeiro brasileiro e o único até hoje, né? A fazer sem oxigênio. E ele morreu na descida. Então, em 2005, o Rodrigo não foi. Desculpa, 2006, o Rodrigo não foi. E daí, em 2008, foi a primeira tentativa depois da morte do Vitor. E ele falou: Ó, eu tô indo sozinho. Se você quiser me acompanhar nessa expedição, eu vi que você acabou de subir o Denali, que é a montanha mais fria do mundo, né? Eu tinha subido em 2007. Ele falou: se você quiser, a gente sobe. Daí eu falei: me dá um tempo para pensar. Esperei 10 segundos e falei: olha, Vou- vamos embora, né? Cara, Vamos ver se a gente consegue. esse seu relato de encarar essas coisas me lembrou uma frase do seu pai, que agora vai te emocionar. Eu estava com o saudoso tio Melin, foi um segundo pai para mim. Ele virou e falou assim: me chamaram para jogar bote outro dia, né? Aí eu fui lá, cheguei lá na bote e falaram assim: mas por que estão me chamando agora? Eu tô no meu tênis ali, tô batendo meu tênis. Não, não, porque o Marquinhos faleceu, tô precisando. Ah, mas tem o Zequinha. Não, não, o Zequinha também faleceu. Seu pai virou e falou assim: pô, eu não vou vir jogar isso não. Vai pro esporte de risco, esse daí só morre. Só morre gente, Só né? morre gente na bote. Agora, o seu é verdade, cara. O seu é impressionante. Você deve ter de gente que se foi aí nessa jornada e você está aqui para contar a história. Você é um Meu pai, Highlander. É o verdadeiro Highlander, né? Da Terras Altas, longe, o longe imortal. disso. Mas o pai, tinha uma outra frase dele, que ele falava assim: programe a sua vida como se você for viver para sempre e viva cada minuto se fosse o último. Muito Né? boa. Isso é uma coisa que sempre me marcou também. Muito E boa. na história do Rodrigo, né? Quando eu aceitei fazer a viagem, eu mandei uma música do Almir Sater para ele, né? Que chama Razões, que fala de amizade, né? E de correr risco pelos amigos, né? E aí foi até o tema da nossa expedição. E Que foi legal. muito legal, cara. Eu acho que, assim, a gente tinha, né? Eu tenho ainda, né? De certo modo, a gente tinha orgulho do nosso país, né? Então, o que a gente fazia sempre, cara, Bandeira. todas as montanhas que eu fui, eu levava uma bandeira do Brasil e fazia questão de colocar lá. Então, a Cara, gente tem um propósito, né? Eles estão tentando tirar isso da gente. Isso é é uma coisa muito. impressionante, Eduardo. Eu fiz um vídeo hoje para falar do marketing das Havaianas, cara, que me indignou. Ah, Indignou como marqueteiro, porque, cara, eu conheço o pessoal que trabalhou por essa marca, que deu a alma, virava a noite criando campanhas para Havaianas, conseguiu posicionar a Havaianas como uma marca mundial. Cara, para vir uma coisa dessas, assumir uma um bobagem tiro no dessa, pé, né? é um Foi um tiro no pé, tiro no pé literalmente, né? esquerdo. Tiro no pé esquerdo. É, é isso mesmo. Absurdo. Então, Tô acabando com a imagem do Brasil lá fora. Eu sempre fui esportista, sempre joguei campeonatos, fui final de brasileiro de 3 esportes diferentes, fui para muito fora, emocionante. esquiava, fazia snowboard fora do Brasil. Eu tenho um casaco até hoje, tem a bandeira do Brasil desse tamanho no peito. O orgulho que eu Lógico. tinha, o pessoal me parava nos montes, principalmente para falar: pô, seu país é um país lindo, pacífico e tem um futebol maravilhoso. Todo mundo vinha conversar comigo. Hoje eu tenho vergonha. Vergonha, É. cara. Eu não uso esse casaco. É um absurdo, cara. É um Eu absurdo. tinha, a minha bandana era da bandeira brasileira, entendeu? Era Deus, pátria, família pra gente, né? É, Agora eles estão tentando tirar isso da gente, né? O orgulho da gente que a gente tinha de ser brasileiro, né? é um É uma absurdo, cara. tristeza. É um É, absurdo. Estão um fazendo. absurdo. O Brasil não está chegando mais nem no pé do morro, por causa de bobagem, por causa de uma disputa política, bobagem. Bom, vamos lá. Vamos que a gente tem muito a escalar. Me lembra, cara, quando você fala assim dos seus approaches, do seu contato com Deus, sua visão de Deus. Eu, quando comecei a subir em montes para orar por Deus e ter minhas epifanias cristãs, quando a gente chegava lá e quando já a madrugada invadia e não sobrava mais nada, sobravam 4, 5 pessoas em cima do monte, de joelho, e as orações e o fervor do Espírito Santo tomando as pessoas, o orar em línguas, a gente começa a ver a manifestação de Deus, as árvores acendendo, o seu coração queimando. Você começa a se sentir num monte pequenininho, a gente começava a se sentir ínfimo perante a grandiosidade do nosso Criador ali em volta. Eu imagino vocês
no topo de cada continente, olhando o mundo para baixo, vendo o que não é nada, né? O que sobrou da humanidade, né? O resto de pedaços espalhados de seres humanos tentando encontrar um significado na vida e vocês buscando o seu significado no desafio, nesse sua verdade de viver o cada dia, de viver a vitória, de viver do hoje e não do amanhã. Isso, eu queria que você falasse um pouco agora do seu último pico que você enfrentou esse ano, que foi um pico também dificílimo de vencer, que é o câncer. Né? Você é um atleta, um vencedor, que de repente vem com um negocinho desse tamanho. Você venceu tanta coisa de 8.000 quilômetros e estava ali, podia ser um grãozinho de areia dentro de você que podia te derrotar e você também não deixou o micro te derrotar. O preparatório, a mentalidade do ataque ao cume te fez vencer essa batalha também? Ah, com certeza, com certeza. Uma coisa que é muito interessante, né, que faz uma correlação, quando você está numa montanha, você vai andando, você está preocupado com o dia a dia, entendeu? Você não tem preocupações externas, nada disso. Então você tem que andar, né? Porque se você não chegar do ponto A ao ponto B, você vai morrer de frio, você vai morrer de fome, que tem que procurar uma área abrigada, né? Então, você só pensa no básico, cara, que é a sobrevivência. É beber água, comer, se abrigar, né? Quando você passa por uma situação como a do meu, assim, descobri que eu estava com câncer de Hodgkin, né, que é do sistema linfático. Como tudo na vida, a primeira coisa você tem um choque, né, e aí você para pensar e você vê o que você vai fazer, né. Você não tem muitas opções, né. Na verdade, você pode fazer o que está ao seu alcance, né, e deixar na mão de Deus, porque Deus que decide o que vai acontecer. Então, encarei de frente, né, como não podia ser diferente, como tudo que eu fiz na minha vida, eu encarei a doença com a cabeça em pé, erguida, né? E fui procurar os tratamentos. Parou meu estômago, meu intestino, parou tudo. Eu comecei a inchar, não conseguia mais ir no banheiro. E aí eu tive que ficar, fui pro hospital e tive que ficar 10 dias na UTI. Né? Praticamente quase morri, né? E entrei em choque até. Então achei que eu tivesse ido embora. Mas isso foi uma coisa, para muitas pessoas deve ser uma coisa traumática. Mas eu não vi dessa forma, porque eu vi a presença dos meus amigos, né? Eu não falei para todo mundo, porque você não gosta de dar notícia ruim para pessoas próximas, né? Você espanta as pessoas se você só tem problema, né? Mas quando as pessoas descobriam, né, que eu estava doente, você via o calor, né, dessas amizades antigas, seu caso, né, por exemplo, e tantos outros amigos que às vezes fazia um tempo que eu não via, mas que se aproximaram e me deram uma carga, né, de esperança, de vontade de continuar lutando, né? Minhas filhas, né? Minha esposa, minha família como um todo. E você não se sente desamparado, né? Você se sente bem, né? É como se você estivesse entrando num sono mais profundo e você vê as coisas meio em câmera lenta, mas não é uma coisa que assuste. Pelo menos não foi para mim, né? Eu não posso falar para todo mundo como é, né? Então eu sabia que tinha uma grande chance de não sair de lá, mas o que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente tem que Não, fazer o que todo mundo fazia por mim, né? Rezar, as pessoas rezavam por mim, eu rezava também para melhorar, porque eu queria ver minhas filhas se formarem, elas estão fazendo medicina também, né? Minha esposa é médica, ela está terminando agora a residência também de vascular, eu queria acompanhar isso, mas se Deus não tinha isso escrito para mim, né? Quem sou eu para poder. Tudo tem um alterar. propósito na vida, né? Quem sei eu, né, para questionar alguma coisa como essa, né? É, Então, o, graças a Deus deu tudo certo, né? As coisas evoluíram bem. Então, eu acho que o meu preparo físico, né, para atividades físicas deve ter ajudado, né, na minha remissão da minha doença. Pelo menos por enquanto, lógico que tenho que fazer acompanhamento por 5 anos, mas acho que a remissão é muito graças à minha parte psicológica, à minha fé, né, a parte física e no caso da montanha, o que seriam os equipamentos, aqui são os equipamentos médicos, a equipe multidisciplinar que me ajudou muito, né? E bola para frente, né, Arcos? A gente não tem como parar, né? Como ficar chorando o leite derramado. Uma outra frase, né, que a minha avó, Olga, que você conheceu, muito. gostava de falar,
a vida é dura para quem é mole. Então Muito você tem bom, que enfrentar a vida, cara, muito né? bom, Ir em frente, cara. muito Né? bom. Da Eduardo, melhor forma que a gente puder, né? você é uma aula, Eduardo. Você é uma aula de resiliência, de vitória, porque você tem enfrentado todas as barreiras com uma facilidade, com uma leveza. E não é assim. Eu acredito até que quem enfrenta o câncer sai diferente, todo mundo que venceu o câncer sai diferente, isso não tenha dúvida. Mas todo mundo que enfrenta o câncer não enfrenta da maneira que você enfrentou. E nem consegue enxergar a beleza do cume como você enxergou. Você enxergou lá no cume, mesmo com o ar rarefeito, mesmo estando entre a vida e a morte, a beleza do visual. E você se conectou com Deus e falou: se é isso, se são meus últimos momentos, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui vendo a beleza. Porque o que é a vida se não enxergar a beleza da criação? Nosso significado da vida é apenas enxergar a beleza da criação. A gente veio aqui para contemplar a beleza de Deus. Se você vê o experimento da dupla fenda, desculpa entrar em física quântica, quando você coloca o observador, a matéria se altera, né? Ela deixa de ser partícula e passa a ser onda. Ela deixa de ser onda e passa a ser partícula. E quando você tem um observador no topo do mundo que Deus fez, a matéria se altera, se curva a você, se curvou o tempo a você. Se seu tempo fosse final daquele, você estaria que nem aquele cara que estava congelado ali, que a última visão dele foi ver o topo do mundo, foi estar ali até que o corpo dele congelou e ele está na eternidade com Cristo, se ele tem a fé de Deus. Então, a gente não é nada além de um observador da matéria. A gente não é mais do que isso. A gente veio aqui para observar a criação de Deus. E quando você estava no enfrentamento da morte, no câncer, você parou e contemplou os amigos. Você de novo separou e ampliou sua visão e falou: vou ver aqui a bondade de Deus, meus amigos, minha família, a visão de quem está aqui perto. São as pessoas que estão sempre comigo, estão me dando apoio e suporte. E se eu morrer nessa visão conturbada, valeu a pena de novo, porque eu sei que a vida valeu a pena. Então é uma aula, eu queria que você inspirasse muita gente, o que eu puder fazer. Quero ver livros seus escritos, como eu vi vários livros aqui do Everest, vários livros de todos os picos, mas eu acho que você é uma história a ser contada, né? E uma história linda de uma família vitoriosa, de gente batalhadora, honesta, que, 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 que vem de um pai que é um exemplo, foi um exemplo da sociedade, um cara desbravador, né, tanto na medicina quanto no investimento em áreas, em terras, em visão ali à frente. Mas você é um cara que tem essa essência do desbravador, do bandeirante, dos caras que, sabe, assim, vendo você, eu me lembro do meu tataravô, que saiu da França, veio para o Brasil e encarou esse país de uma maneira absurda, né? Foi lá atravessou esse país de norte a sul com 18 anos de idade, sendo desenhista, sem não ter estudado, inventou a fotografia no meio dessa história, mas com uma conexão com Deus que a gente nem imagina qual é. Mas eu vejo alguém que tem um propósito maior nessa vida. E é um propósito que só quem está no alto pode falar. E eu tenho falado isso nas minhas palestras, Eduardo. O poder do púlpito, o poder de quem está no topo, como você influencia. O poder de quem está em cima, nem que seja por uma hora, o poder do pastor que está ali em cima, o poder do professor que está em cima, o poder até do político que está ali em cima, né, antigamente. Você está num palco, você está num palanque, você tem um poder do alto. Tem alguma coisa que está te atingindo ali que faz com que você altere a vida das pessoas. Como você chegou no topo do mundo, que o mundo te dê voz. Eu gostaria muito de ver você com canais múltiplos, livros, YouTube, que as pessoas do bem, que as pessoas inteligentes, com essência, tomassem esse setor. Quando eu montei os Estrategistas do Reino, foi justamente porque a gente tem um reino que nos foi dado por Deus, que foi ocupado por gente com valor algum. É o cara que chegou na base do Everest, gritou mais alto e tá lá dominando, tá falando, vendendo Shopee, vendendo um falso Everest, um falso pico, uma falsa conexão com Deus. É o carinha que emagreceu 2 quilos vendendo salvação da vida, não um cara que venceu o câncer. É um carinha que enxergou uma política de botequim
que acha que fazendo essas bobagens que estão sendo feitas no Brasil, que isso vai resolver alguma coisa, vendendo a essência da eternidade, vendendo que a gente vai estar bem daqui 50 anos e não vai estar, que o mundo está se afastando do Brasil, as pessoas estão perdendo orgulho dessa nação. Então, o YouTube, o Instagram, que poderiam ser ferramentas do bem, foram cooptadas por gente vazia. Né? 99% das pessoas que estão aqui nesse universo estão passando bobagem, estão falando que não sabe. Então eu realmente gostaria que você também dominasse esses picos, porque merece ouvir. Eu sei que se a gente ficar aqui, cada pico, cada vitória vai Ah, ter 10 horas de conteúdo para lá, sem para lá. dúvida. Né? Sem dúvida. E vou me lembrar de uma frase do seu irmão, do seu irmão, meu melhor amigo de infância, um dos caras que eu mais amo nessa história, Alexandre Kepik. Ele falou assim, quando você acabou de descer o sétimo pico, o oitavo pico, eu falei, cara, olha o seu irmão, cara, que louco, que como ele tá vencendo o mundo. Ele virou para mim e falou assim, eu quero ver ele vencer o Morro do Alemão. É isso É mesmo. uma piada, é uma piada, cara. Mas, cara, Eduardo, você é uma aula de vitória e queria que você acabasse, cara. Como a gente não quer, eu não quero alongar muito, até porque eu quero falar com você mais vezes, tá? Tá Sobre bom. outros assuntos. Eu quero que você se acostume a passar o seu conteúdo pelas telas. Você fala bem, você tem paz no que você fala, você tem verdade. Então eu quero que você se acostume a ser um propagador da verdade. Queria que você passasse uma mensagem agora de fé, que a gente está aqui no Brasil enfrentando de novo um dos maiores desafios, esse pico que a gente não está conseguindo vencer. A gente está no primeiro, o Brasil está parado no primeiro acampamento. Eu vejo o Brasil assim. A gente podia estar já lá no quarto. É um país que merecia estar ali no topo do mundo de produtividade, de criatividade, de exemplo, de práticas, de boas práticas, de boa essência, de boas estratégias, porque tem muita gente boa aqui, mas a gente parou no primeiro. O que faltou? O que está faltando para esse brasileiro que se enxerga para a gente sair do acampamento básico? Olha, eu acho o chato, né, é que essas gerações ou tudo mais é muito mimimi, né, como você mesmo colocou, né? As pessoas não querem se esforçar, elas querem tudo de mão beijada, né? Antigamente as pessoas começavam a trabalhar mais cedo, né? E acabou a meritocracia, né? As pessoas que são boas, cara, elas não têm mais direito, né? Voz ativa, não podem fazer mais nada. Quem trabalha e sustenta esse país, na verdade, é considerado muitas vezes como vilão, né? E, na verdade, elas que movimentam a engrenagem do país, né? Elas que geram renda, que geram emprego, dignidade para as pessoas, né? É menos Estado, né? E mais igreja, mais educação, né? As pessoas têm que se desprender, né? Dessas migalhas que são ofertadas, né? E buscar um crescimento, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que o mais importante para tudo, cara, é continuar tendo fé que as coisas vão mudar, né? Você vê que devagar as coisas estão mudando. Pelo menos os problemas já foram detectados. Agora só falta mudar um pouco a mentalidade e a gente conseguir mudar a nossa realidade, né? Que Muito isso que bem. vai ser o mais importante. Então, eu acredito, né, que as coisas vão funcionar. Então, o que eu posso falar é nunca deixar de sonhar, né? Se você sonhar com o impossível, você alcança, né? Você tem chance de conseguir, né? Não adianta ficar se lastimando, se preocupando, você tem que fazer a sua parte da melhor forma possível. Não dá para a gente mudar o país do dia para a noite, então você tem que ajudar as pessoas que estão próximas, né? Amigos, familiares, pessoas que colaboram com você, né? Que trabalham com você. Você mudando um pequeno ecossistema ao seu redor, cara, devagar isso vai mudando o mundo, né? A gente consegue realmente mudar tudo, né? Eu acho que é isso a minha Muito bem. mensagem. A gente tem que, em montanha, por exemplo, né? Às vezes a pessoa atinge o cume e fica satisfeita, né? Mas você tem que lembrar que o cume é metade do caminho, né? Você tem que descer, você tem que voltar. Então é nunca perder a esperança, sempre focar em melhorias, né? Porque quando você para, né, de sonhar e fica estagnado, você fatalmente vai começar a cair, né? Muito Você bem. vai começar a voltar a andar para trás. Então você tem que estar sempre, né, pensando no futuro,
pensando como você pode melhorar para você e para todo mundo que está perto de você, né? E, e é isso, né? Rezar, né? Porque não depende só da gente, né? E nunca se assustar com derrotas, tá? Porque você pode sofrer algum tropeção agora, mas você vai, com certeza, se você tiver perseverança, você vai conseguir dar a volta por cima e vai atingir seu objetivo, né? Isso que é o mais importante. Olha quanta lição, estrategistas do reino, quantas lições nós temos aqui. Você tem uma lição de, primeira coisa, preparatório, ele se preparou muito tempo. Às vezes, para subir na base de uma montanha, demorou 3 meses. Quando você olha a matriz ICP, a parte da informação, que é a parte primordial, por onde todas as big techs começam a sua inteligência, é justamente na informação, de você buscar tudo sobre aquele cume. O que eu vou enfrentar ali? Buscar todo o preparatório, os equipamentos que eu vou precisar, e mais do que isso, estar preparado para que coisas erradas aconteçam, para que intempéries aconteçam no meio do caminho. Então você tem que ter plano B para esse meio do caminho. A gente precisa encarar todos os pontos de vista. Então, essa é a primeira lição que você tem, a informação. Tem que ser muito bem tirada. A outra coisa é a criatividade, a conexão com o conhecimento, o que você aprende durante o caminho. Quantas coisas que o Eduardo não aprendeu lá, com o próprio, tudo que ele planejou, tudo que podia dar errado, e quando não está dando certo, você ora, você leva seus pensamentos ao Criador, você procura ressignificar o seu caminho. Então você tem processos que você vão passar, enfrenta, não desista, porque é isso que vai te dar o poder, o P, fechar, você vai ganhando poder, cume a cume, ponto a ponto você vai ganhando poder. E olha para mim a parte mais importante de todo o ensinamento, de tudo que ele passou para a gente, é que não adianta você chegar no topo, você tem que ter fôlego para a descida. E isso para o empresário, para o estrategista, é muito importante. Você imaginar que você, mesmo estando no topo, mesmo estando liderando o mercado, você vai ter quedas. Você tem que ter reserva de oxigênio, você tem que ter reserva financeira, você tem que ter reserva de energia, reserva de estratégia, para poder descer e poder subir de novo. Porque essa é a beleza da vida. Chegar no topo pode até ser muito bom. Ficar lá em cima muito tempo vai fazer você perder o oxigênio, vai fazer você perder contato com a realidade. É aqui embaixo, é com o pé no chão que você está em contato com a realidade. Suba, aprecie a vista, chegue no topo das empresas, chegue no topo da escalada e aprenda que vai oscilar. Aprenda que o mundo é inconstante. Uma coisa outro ensinamento gigante que o Eduardo nos passa é: não desista nas barreiras. Essa geração mimimi está desistindo muito fácil. Muita gente, Eduardo, tem me falado que a IA foi uma consequência de tecnologias que acabou gerando a IA. Isso pode ser visto do ponto de vista programador mesmo. Ela é uma consequência de uma série de coisas que foram acontecendo. Mas na minha visão, sempre de marqueteiro, é uma demanda de mercado. Ela veio para cumprir um buraco de mercado. Então a IA está aí porque está faltando I do outro lado. Está faltando inteligência. Essa geração mimimi está dando tanta brecha, tá sendo tão fraca no seu objetivo de vida, no seu objetivo de trazer o novo, de criar, de enfrentar os desafios, que eu vou criar uma máquina para fazer isso, porque vocês estão dando espaço. Você entendeu? Para mim, a IA é consequência de uma geração fraca. E, mais uma vez, obrigado, Eduardo. Obrigado por toda a sua experiência. Que maravilha te ouvir. Eu agradeço pelo convite e espero poder falar com vocês outras vezes também. Amém. Falar assim. Fique com Deus, meu irmão.